Graça e paz, povo de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Rodrigo Oliveira, do canal Rodrigo Oliveira. Não se esqueça de passar lá, deixar aquele like, compartilhar, se inscrever no nosso canal. E para que nossos vídeos também sejam levados a mais corações, a mais pessoas, hoje eu estou com mais uma pergunta interessantíssima. E a pergunta de hoje é: Pedro, ele foi o primeiro Papa da nossa história? Pedro foi o primeiro Papa desde ali da vinda de Cristo, morte de Cristo e ressurreição e a subida de Cristo aos céus, não é? Fique ligado, venha comigo, faça a tua pergunta, tire a sua dúvida em nome de Jesus. Pois bem, antes de eu responder esta pergunta, se Pedro realmente foi o primeiro Papa que existiu, desde o começo, né, o primeiro que começou, eu quero ser bem claro para vocês que vão me assistir, que vão me ouvir. Eu não estou aqui para machucar ninguém, para falar mal de ninguém, não estou aqui para me levantar contra ninguém, contra a igreja nenhuma, de forma nenhuma, pois eu respeito todo mundo, mas estou aqui para pregar, para ensinar a verdade, né? E vamos para a pergunta então, vamos tirar a nossa dúvida. Pois bem, Pedro foi o primeiro Papa que existiu? Aonde está escrito isso na Bíblia? Aonde está escrito isso na palavra do Senhor? Realmente existe esse versículo na Bíblia que fala que Pedro foi o primeiro Papa? Primeira coisa, Papa, o significado é pai, não é? Sabemos, é lógico, que Papa é dado esse nome, não é, para alguém de grande autoridade, alguém que está acima dos demais. A primeira coisa que aprendemos na palavra de Deus é que Jesus, ele chamou 12 discípulos. Lembra? Ali no mar, quando Jesus chamou os seus discípulos, ele começou a selecionar e chamar de um a um, cada um pelo seu nome, não é? Olha, vocês são pescadores, falou isso para Pedro, né? Pescadores de peixe, mas hoje vocês serão pescadores de alma. E eles se tornaram discípulos de Cristo, que o significado é discípulo é aquele que segue, que está aprendendo com alguém. Pois bem, logo depois nós vamos ouvir a Bíblia falando, relatando, né, sobre o apóstolo, não é? Sendo assim, o Pedro, ele passou por duas fases. A primeira, discípulo, e depois ele se tornou apóstolo de Cristo. Só que Pedro não era discípulo só e não era apóstolo só. Pedro, né, ele não estava acima dos demais irmãos. Pedro, ele não era maior do que os demais irmãos. Vamos ver nos 4 evangelhos, né? Muitas falam de Pedro, né? Hoje falo isso com toda humildade e respeito à Igreja Católica, né? Nós vamos ver nas Escrituras que é aqui a palavra do Senhor. Nós vamos notar, nós vamos analisar, por misericórdia de Deus, eu já li a Bíblia quase 5 vezes, e nós vamos ver as histórias ali dos discípulos de Cristo. Nós vamos ver ali, né, quando Jesus diz ali em Mateus para Pedro: olha, tu és Pedro, né? Mas as portas do inferno não prevalecerá contra ti, não é? Vamos ver os versículos aí quando Pedro não queria que Jesus morresse, Jesus o repreendeu o diabo que estava usando a boca de Pedro. Ou quando Jesus perguntou: Pedro, irmãos, discípulo, quem sou eu? Quem diz que sou eu? Ele diz: olha, tu és o Filho de Deus. E foi Deus que usou a boca de Pedro. Nós vamos ver quando Pedro vai negar Jesus. Nós vamos ver um versículo muito falado, tanto na nossa igreja como na Igreja Católica, que é aquele versículo que Jesus, depois de ter morrido e ressuscitado, que manda chamar Pedro, não é? Ele diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele diz então: apacenta as minhas ovelhas, não é? Mas se a gente for analisar as escrituras, Deus, Jesus, não coloca Pedro acima de ninguém. Pelo contrário, Jesus vai ensinar a humildade,
Jesus vai ensinar que o maior ali, ele tem que ser o menor, e que ele está ali para servir. Eles estão ali para servir, um servir ao outro, não é? Um ajudar ao outro. E Pedro foi chamado como discípulo, logo depois como apóstolo, e não como papa. É equivocado dizer que Pedro foi o primeiro papa. Não está escrito nas escrituras, não está na Bíblia, não está relatado na Bíblia que Pedro foi, o primeiro papa. Isso é fato, irmãos. Isso é fato. Não estou negredindo aqui ninguém, não estou pisando em ninguém, não estou humilhando ninguém. Mas leia as escrituras. Errais por não conhecer as escrituras. A Bíblia diz em João 8, 32, 36: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o que está acontecendo aqui é uma falta de entendimento, de conhecimento. Em nenhum momento Jesus levantou Pedro como um papa, não é? Jesus sabia que Pedro ia sofrer por amor ao evangelho. Jesus sabia que Pedro, ia morrer ali numa cruz de cabeça para baixo, porque ele não aceitou, ele não era digno de morrer como mestre. Mas ele não é papa, ele foi apóstolo, ele foi discípulo de Jesus Cristo. Foi isso que Pedro foi, não é? E Jesus nunca colocou ninguém para mandar em ninguém, para ser maior do que ninguém. Mas Jesus nos ensina a igualdade. Ninguém é poderoso, Deus é poderoso. Ninguém é grande, Deus é grande. Ninguém está acima, ninguém é maior do que ninguém. Deus está acima, Deus é maior do que todos nós, amém? Eu deixo aqui, tanto essa pergunta como essa resposta. Que Deus possa abençoar vocês. Muito obrigado por ficar conosco até esse momento, e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.